Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer mais uma live. Hoje vamos fazer com o Breno, que está morando na República Tcheca. Convidando ele para participar aqui, já está entrando conosco. Já está conectando aqui. Fala Breno, tudo bom, cara? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Obrigado por participar aqui conosco. Imagina, um prazer. Só para a gente começar a fazer uma introdução, então aí a gente tem feito uma série de lives aí com bastante gente, temos conversado com vários profissionais, economistas, médicos, advogados, e a gente recentemente tem feito uma iniciativa aí de conversar também com pessoas que estão fora do Brasil, vivendo essa realidade, encarando ela um pouco diferente, né? No sábado passado a gente conversou com um médico que está morando em Israel e que está encarando essa realidade de uma forma diferente e também tratando diretamente, né? E aí nos chamou a atenção que recentemente começou a chegar no Brasil essa repercussão que deu bastante na República Tcheca, até essa questão do Masks for All, que chegou na verdade chegou semana passada, começou a repercutir mais, né, no Brasil, essa questão que eu acho que na verdade na República Tcheca aí já está há um bom tempo, né? Sim, eu vou te falar o dia certinho que foi vigorada a lei, a decreto, lei. Uhum. Mas então, antes da gente começar e se aprofundar nisso daí tudo, eu vou deixar tu te apresentar um pouquinho, falar um pouco do que tu tá fazendo aí na República Tcheca, e aí a gente entra no coronavírus na República Tcheca aí para tu dividir um pouco com o pessoal como é que tem sido isso daí aí contigo aí, como é que tem sido viver essa crise aí, essa pandemia fora do teu país e tal. Tranquilo. Até hoje teve várias notícias bem interessantes que aconteceram, mas vamos de ordem cronológica, né? Mas Pode falar. quer atender aí? Mas eu vou tentar resumir minha vida no Brasil. Eu nasci em Belo Horizonte, só que eu fui criado no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Santo Antônio do Monte, 30 mil habitantes. Em 2002, com 16 anos, eu fui para Itajubá, no sul de Minas, para cursar ensino médio. Em seguida, eu já graduei, entrei na faculdade, Universidade Federal de Itajubá, uma universidade de engenharia bem famosa, já vai fazer 100 anos agora. E durante o curso, eu tranquei a faculdade, fui para Irlanda, passei um ano na Irlanda para aprimorar o inglês. Depois retornei, fui fazer estágio em Santa Catarina, na VEG, aí mais próximo de vocês, tinha bastante pessoal do Rio Grande, de Santa Maria principalmente. É o maior parque fabril da América Latina. Fiz estágio lá em eventos internacionais. Inclusive, República Tcheca era um país que eu trabalhava. Posteriormente, formei e assim eu montei a minha empresa. Fui para o empreendedorismo em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Uma empresa de explosivos na Nossa. construção civil. É, muito doido. Todo mundo fala. Doideira, né? Tipo, vou te dar um exemplo assim que era mais recorrente. Só fazer um saneamento, uma rede de esgoto, aí você depara muito com rocha, né, subterrânea. Uhum. E tem algumas máquinas que tem muita dificuldade para quebrar elas, então a gente usava um explosivo especial, e tal. Entendi. Só que não deu certo, por causa de preço. Era muito acima do mercado e no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura de preço. Não interessa se for um pouquinho ilegal, isso não importa muito. Aí eu comecei a trabalhar em Macaé, na empresa americana de multinacional de petróleo, embarcado. Fiquei por quase 4 anos. E a crise de 2015, 16, que estava bem feia, eu fui um dos últimos a ser demitido. E aí eu fiquei no Brasil um tempo, né, para ver o que ia rolar. Não estava acontecendo nada. E aí eu acabei decidindo por fazer mestrado fora do Brasil. E muitas pessoas me perguntam, nossa, mas República Tcheca? Por que República Tcheca? O pessoal vai para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Itália, etc. Na minha pesquisa, como eu ia me bancar sem bolsa, eu acabei optando pela República Tcheca porque, primeiro, a grade eu gostei muito. Eu fiz mestrado em engenharia mecânica com ênfase em energia. Uhum. Então, eu queria era um mestrado de engenharia, porque tem alguns mestrados que é em ciência, né? Então, fica muito no teórico. E eu queria uma coisa mais prática. Uhum. Então, foi casando um custo de vida mais barato, uma faculdade mais
técnica, tanto que chama Universidade Técnica de Ostrava. E aí eu decidi vir, fiz o curso na cidade que chama Ostrava, a terceira maior cidade da República Tcheca, na divisa com a Polônia. Terminei o curso depois de 2 anos, 2017, setembro, até julho de 2019. E assim que eu terminei o mestrado, aqui a taxa de desemprego é muito baixa, é só 2%. É menor que a Alemanha, é menor que os Estados Unidos, é menor que muitos países de ponta. Então eu não tive dificuldade alguma para achar emprego. Eu tive 4 propostas de trabalho e escolhi uma aliás, ela está com um problema grande agora, porque escolhi uma empresa, vou te explicar por quê. Acabei vindo para uma cidade que chama Brno, é a segunda maior cidade do país, na divisa com a Áustria, tem 400 mil habitantes, é uma cidade mais internacional, é uma cidade bonita. E eu vim trabalhar numa empresa americana, novamente, multinacional, de petróleo. Só que virado mais para a parte de refinaria, a parte mais de downstream, né? Que upstream é a parte de tirar o petróleo lá da terra, do mar, etc. A parte de downstream é refinaria, fábrica de plástico, essas coisas, os derivados do petróleo, né? Então a gente faz eu trabalho nessa empresa americana, só que com essa crise agora... Qual delas? A crise do petróleo ou do coronavírus? Então, primeiro veio a do petróleo. Antes do corona, a Rússia e a Arábia Saudita começou a brigar. Eles adoram uma briga de preço, né? No mundo inteiro. E aí já despencou de 60 para 40. Tava ruim, mas podia piorar. Veio o corona, caiu para 20. Agora arrebentou a indústria do petróleo. Já anunciaram demissão, a empresa já estava tendo um problema de fluxo de caixa, já estava se reestruturando, nós estamos no Chapter 11, a gente está já no capítulo 11, nos Estados Unidos, acho que você conhece, tem esse Chapter 11 que é tipo para a empresa se reestruturar, para não entrar em falência, né? Então a gente já estava nesse esquema, e aí vendemos um ativo, estava indo bem, até que aconteceu o corona e agora arrebentou. Aí ontem não, foi ano passado, eu acho, recebemos a notícia que vai ser demissões e reduções de salário e etc. Então o negócio está bem feio e eu nem sei quanto tempo vai durar a minha estada aqui, sabe? E tu continua trabalhando, trabalho remoto? A empresa, então, como é que está funcionando? Estou remotamente, estou home office desde o dia 16, acho que é 16, não, segunda? Desde o dia 16. 16 de março. Isso. Eu estou de home office. A princípio, porque é tudo muito novo, então o pessoal vai né, vendo o que faz. A princípio a gente ia fazer rotação. Metade ficava em casa e metade ficava no escritório. Passaram-se 2 dias, já decidiram, todo mundo em casa. E desde então estou em casa, de quarentena total, no meu caso, porque eu estou levando bem a sério. Eu só saio para ir no supermercado. E agora estamos nessa reestruturação aí. E a parte da fábrica, como é que tá? Tá suspensa as operações? Como é que tá funcionando? Então, porque a nossa parte aqui é parte de engenharia, né? De design, de fazer, de compra e essa parte mais técnica de escritório, né? Só que tem a parte de construção, de instalação e de startup, para começar a rodar e entregar para o cliente. Só que, além do problema, a gente está tranquilo a respeito disso. A gente está fazendo as medidas necessárias, todas as proteções e continuando no campo. Só que as empresas, as nossas clientes, um exemplo, Petrobras é a nossa cliente, são as donas do petróleo, né? As donas dos poços. Então Shell, British Petroleum, Chevron, elas estão cancelando os contratos. Por exemplo, em Portugal, que era um projeto gigante que a gente ia ter, ia ser o nosso carro-chefe, eles simplesmente cancelaram. Falaram, não, vamos cancelar o projeto porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então aí já desestruturou muito. Então, assim, além do problema o corona, consequentemente, fez o preço do petróleo cair, e aí que foi, sabe, foi uma reação em cadeia. Em reação em cadeia, exatamente.
Então, esse que foi o problema maior. Mas tu estava me dizendo das questões dos decretos, enfim, das questões legais, né? Quando Isso. é que começou os decretos e as atitudes do governo aí? Faz quanto tempo que está em quarentena a população? Como é que tem sido essa questão? Como é que tem sido as questões oficiais? Primeiro caso os 3 primeiros anunciados foi 1º de março. Tá? Até dia 12 de março não teve nenhuma medida. E dia 12 de março foi a primeira medida que declara o estado de emergência, primeira vez na história da República Tcheca moderna, que até então era Tchecoslováquia até 93, né? Então, isso foi a primeira coisa que fizeram, decretaram dia 12 de março o estado de emergência. No dia 14, aí começou a fechar os empreendimentos, começou a fechar. Eu até tenho anotado aqui, para ficar mais rico e completo. Então, dia 14 de março, fechou não, desculpa, 13 de março, fechou todas as escolas, universidades, escolas de todos os níveis, né, de línguas, etc. Todas as escolas e universidades foram fechadas. E todos os relacionados a esporte também, academia, relacionado a esporte, cultura, religião, então igreja, tudo fechado, e todas as atividades públicas e privadas com mais de 30 pessoas foram fechadas também. No dia seguinte, fecharam restaurante, shopping, centro de informações turísticas. Aí, o que podia ter aberto? Só delivery de comida, supermercado, posto de gasolina, farmácia, hospital, óbvio, pet shop, clínica veterinária, ótica, lavanderia e compras online. E o banco estava com horário reduzido. Então, assim, aí, a partir do dia 12, eles começaram a tomar atitudes mais rápidas, né? Sim. Isso foi dia 14. No mesmo dia, foi fechado parcialmente as fronteiras. Então, já tinha uma restrição para entrar e sair do país, no dia 14. Dia 16, eles decretaram que os hotéis, Airbnb, essas coisas não podiam mais funcionar. Dia 16. E no mesmo dia, 16, foi decretado, 2 dias depois de fechar parcialmente as fronteiras, fecharam as fronteiras totalmente. Então, quem está dentro pode até sair, mas só entra tcheco. E se vier de países que tinham suspeito, né, China, Itália, tinha que ir para quarentena automaticamente. No dia 17, aí começou as medidas econômicas. A taxa de juros aqui era de cheque especial, de cartão de crédito, era 3,5%, caiu para 1,75%, metade, e agora parece que está 1%. Foi só caindo a taxa de juros, foi para 1%. E já aproveitando esse gancho falando de juros, as hipotecas, os aluguéis, a compra do apartamento, eles já congelaram, não precisa pagar por um determinado tempo, acho que 3 meses, e depois que vai começar a pagar. Entendi. E aí, nesse mesmo dia da taxa de juros começou a ser reduzida, eles anunciaram um pacote para ajudar as pessoas. Ah, desculpa. E uma coisa importante, a declaração de imposto de renda era até dia 31 de março, e eles postergaram até 1º de julho. E liberaram um pacote econômico, né, de 200 bilhões de reais para auxílio às pessoas que vão precisar, autônomo, mãe de família que não pode trabalhar. 200 bilhões já fez a conversão, é isso? Eu converti já para não ficar confusão, 200 bilhões de reais. Entendi. Isso é pago, é um crédito, tipo um Bolsa Família, assim, que é pago diretamente para as famílias, é isso? Então aí vamos uma coisa assim? Isso, vamos abrir esses 200 bilhões. Como é que vai ser distribuído esses 200 bilhões? Para mães ou pai de família que tem uma criança de 6 a 13 anos, que não consegue trabalhar e tem que tomar conta da criança. Tá fechadas as escolas, acho que até o 2º semestre. Aí, por mês, R$ 2.550 por mês para essa mãe ou pai que tem que cuidar desse infante, né? De 6 a 13 anos de idade. Para o autônomo, o cara que não está conseguindo trabalhar, ele vai receber por mês R$ 5.000. R$ 5.000 por mês. É bom, né? Eu também.
Olha pra você ver, a próxima que eu vou te falar que foi assim, o que eu mais achei interessante e que eu vi que é um país que tem estrutura para segurar as crises quando precisa, né? E é um país que a gente não dá muita atenção, né? A gente acha, nossa, a Alemanha que é rica e tal, né? Mas é um país não tão rico, mas tem uma indústria de base muito boa. É um país que tem uma economia boa, sabe? Estável, forte. Ela não é tão rica, está crescendo muito. Mas agora que esse negócio vai dar uma balançada, mas o ministro da Economia já falou que o governo está preparado. Está preparado. Tanto que saiu hoje, eles fizeram, eu já vou adiantar, eles fizeram um decreto para uma reserva de 4% do PIB para o ano que vem, eles vão guardar para questões emergenciais, para se precisar para alguma coisa. Então, 4% do PIB vai ser para segurar Tu a sabe economia. nos últimos anos a economia vinha tendo superávit e se as contas públicas, diferente daqui do Brasil, se vinha tendo superávit, se eles tinham uma poupança para tempos de crise, digamos assim, ou se isso daí, esses benefícios todos estão sendo pagos via endividamento público? Não, eles tinham um caixa, né, um dinheiro guardado para questões econômicas, tanto para segurar o euro. Aqui não é euro, tá? Aqui a moeda é coroa tcheca. Então, Uhum. às vezes, ele tem que comprar papel para segurar o preço Então, eles tinham uma reserva. Eles tinham uma reserva para segurar a economia. Então, não está endividando. É tudo dinheiro que já tinha. O superávit, eu não sei números, para ser sincero, mas eu sei que estava tendo superávit e o PIB estava crescendo muito, aliás. Uhum. Mas eu não sei valores, para ser bem sincero. Eu só Legal. foquei. Não, eu vou depois, então, fazer umas notas sobre isso e vou deixar disponível num link, fazer um post sobre isso no meu Instagram, sobre essa questão econômica de superávit e balanço fiscal da República Tcheca, para quem tiver interesse aí, depois poder dar uma consultada. Beleza, eu posso até dar uma pesquisada para você e tal. Então, outra medida que eu achei boa, que é dentro desse pacote que foi liberado, as empresas, por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá, esse mercado está aberto. Uma empresa que teve que fechar as portas, uma empresa de construção civil, por exemplo, teve que fechar por causa do corona, por causa do decreto. O governo banca a 80% dos salários dos empregados e a empresa banca 20% pelo período do tempo que ela vai ficar fechada. Então já ajuda bastante a receita da empresa, né? Porque é o principal, porque está fechado, então ela não tá pagando luz, não está pagando eletricidade. O pesado é o salário, e ela banca 80% das que são Uhum. fechadas. As que forem impactadas por demanda ou por falta de suprimento de matéria-prima, eles bancam 50% dos salários. Mas tem que provar. Aí tem um site lá, não sei das quantas, que tem que provar para o cara que foi impactado em. Mas que puderam ficar abertos, Exato, mas que só exato. tiveram impacto. Exato, vamos supor, supermercado, tô aberto, só que a minha venda caiu 50%. Por algum motivo. O supermercado não é um bom exemplo, porque eu acho que deve ter aumentado as vendas. Mas digamos uma lavanderia, talvez, Isso, alguma boa. coisa assim. Lavaderia tá aberta. Falou, aí vamos focar os 50%. Ele provando, o empreendedor, o governo banca 50% dos salários da folha dele. Então já é uma ajuda bem consistente, né? Uhum. Outra, aqui tem muita produção de cevada. Uhum. E Sim, é a uma das melhores cevadas. referência no mundo, né? Cervejas tchecas. A cerveja e a cevada. A cevada daqui, a cerveja alemã também é muito famosa, né? A gente exporta para a Alemanha. E pelo impacto que eles vão ter, aqui também tem muita ameixa, tem umas frutas também. Liberaram um pacote de 660 milhões de reais para um programa de desenvolvimento rural. É para custear o prejuízo. É porque também isso já não tem nada a ver com corona, né? Mas o clima aqui tá muito estranho esse ano. Há uma semana atrás nevou e não era para nevar esse período do ano. Já está chegando a Então, primavera, né? Já está na primavera, né? já estamos na primavera. Então nevou e alguns produtores tiveram alguma perdas, né? A Estela está perguntando qual é a população da República Tcheca. São 10 milhões e pouquinho, né? Até fez Isso, uma anotação.
10 milhões e 600 mil habitantes. Até a gente não passou os dados, né? Mas me corrija aí se eu estiver errado. Eu dei uma olhada nos dados de hoje. População 10 milhões e 600, como tu falou. Número de infectados está se aproximando a 5 mil infectados, 4.900 alguma coisa. E mortos, 88 mortos. Tem um registro que eu chequei hoje de manhã, pelo jeito. A minha fonte, eu tenho um site aqui da cidade que eu moro, de Bernon, tá um pouquinho diferente, mas isso não... Para mais ou para menos? Menos mortos, 80 mortos. Pode ser que esteja algum delay aí. Eu peguei agora de Isso, manhã. Exato, talvez você pegou... Exatamente, você pegou talvez uma informação mais atualizada. Isso, exatamente. Isso. Mas é em torno de 80 a 90 mortos, então, né? Isso, juro. E quase 5 mil contaminados. E isso aqui é um dado interessante. Foram testados 91.250 testes realizados. Sim. Tá? Então tá, onde a gente estava? Aqui, rural. Aí então vamos lá. Aí dia 19 de março, já estava a quarentena acontecendo. A quarentena começou acho que dia 12. Hoje a gente está no dia 7, a gente tem aí 20 dias de quarentena, então, né? E vai até dia 12 agora. É um mês de quarentena, então. Praticamente um mês. Eu não tenho certeza se foi dia 12 ou foi um pouquinho depois. Eu vi nos jornais hoje que a Europa hoje começa a tomar algumas medidas de relaxamento da quarentena. Alguns países... Vou te falar, vou chegar lá. Comenta aí sobre isso daí. Inclusive na República Tcheca, como é que está essa situação? Justamente. Hoje começou. Eu só queria falar o que tá da quarentena, quais serão as regras, principalmente da máscara. Claro, fala isso aí primeiro. Que esse que é o mais importante, que eu acho engraçado como se expandiu no Brasil. O Brasil chega uns viral, né? Uns negócios que explode. Aí, tipo assim, eu já tava vivendo aqui, né? Meu tio me mandou o vídeo, mas eu já sabia. Menina bonitinha explicando como é que bota a máscara. Exatamente. E essa menina bonitinha é do jornal daqui, da minha cidade. Aí a máscara foi determinada, uso obrigatório dia 19 de março, as luvas opcionais, e quem não estivesse usando na rua seria primeiro notificado, né? O primeiro você dá um warning, e depois na segunda você multa em R$2.000, se não estiver usando a máscara. Deixa eu só te perguntar uma coisa, voltando ali. Foi os decretos de fechamento de comércio era obrigatório ou era recomendação? Tipo assim, só era liberado para ficar aberto aquilo ali, farmácia, supermercado, restaurante, para delivery, e o resto tinha que fechar e trabalhar de home office dentro da empresa, ou tinha a opção de trabalhar, se estivesse usando máscara e luva, poderia continuar trabalhando? Como é que foi isso? Tanto que aí você já me dá um adendo pelo seguinte, obrigatório o fechamento. Então tem a lista dos comércios essenciais que poderiam ficar abertos. Os que estavam fora, se fossem pegos abertos, uma multa de R$600 mil. Nossa. E aconteceu. Teve uma balada, uma festa, que pegaram aberta e multaram em R$600 mil. Então... não pode, era lei, era decreto, não era recomendação. Tem que estar fechado e ponto. E acabou. Porque isso que eu achei mais interessante aqui, o governo federal falou e acabou. Não tem esse negócio de governador, porque aqui é parlamentarismo, para começo de conversa, né? Então, assim, o que vem de cima todo mundo respeita. Não fica essa, o prefeito fala uma coisa, o governador fala outra e o presidente fala outra. Aí fica aquele... Ninguém fica perdido, né? Então aqui, quem era pegar aberto, R$600 mil de multa. Então era decreto, tinha que ficar fechado. E outra regra que tinha, das 8 às 10 da manhã, lojas com mais de 500 metros quadrados eram para idosos. Então os idosos tinham exclusividade. Idosos não, acima de 50 anos, na verdade. Não chega, né? Não são só idosos. Acima de 50 anos, de 8 às 10 da manhã, só para eles. Então a quarentena ficou decretada oficialmente até dia 12 de abril. Houve um rumor que ia ser postergado até maio, mas eu acho que eles desistiram. Por quê? Hoje foi permitido a abertura de esportes ao ar livre, no máximo 2 pessoas, sem máscara. Então hoje foi... Liberaram a regra da máscara.
só para Para ar essa livre, prática esportiva. prática esportiva ao ar livre. Ou, por exemplo, eu vou dar uma corrida. Aqui tem muito bosque, sabe? Tipo umas florestinhas assim, um Uhum. bosquezinho. Você vai dar uma corridinha lá, você pode tirar a máscara. Mas dentro da Entendi. cidade você tem que pôr de novo. Entendi. Então, hoje foi decretado isso. A República Tcheca foi o único país da Europa que decretou o uso obrigatório de máscara? Pô, que eu saiba sim. Que eu saiba sim. Que eu saiba sim. Então, aí eu tava vendo no Brasil, tava tendo uma discussão muito grande. Tem que usar, não tem que usar. Aí eu fiquei confuso também, né? Porque aqui era regra e ponto. Não quero nem saber. Aí eu fui na Organização Mundial da Saúde para, né, ter um dado mais forte. E lá falava que era só as pessoas infectadas, pessoas da agentes de saúde, etc. Não falava que a população tinha que usar. Uhum. Falei, bom, mas agora parece que saiu uma pesquisa que mostra realmente que protege, tal, tal, tal. Então aqui, na dúvida, eu fiquei pensando, bom, eu não sei se eu tô. Então eu tô de máscara, eu tô protegendo as outras pessoas. Não é que eu tô me protegendo, eu tô protegendo os outros. E se todo mundo tá usando, todo mundo tá protegido, né? Sim. Então eu acho que fazia sentido todo mundo usar as máscaras. E aqui todo mundo usa, até porque se não usar é multa, né? E Sim. nos ônibus tem aviso, se você for entrar, tem tcheco em inglês falando, só entra quem estiver usando máscara e tal. Então, porque aqui estava funcionando transporte público. Tava não, né? Uhum. Continua funcionando transporte público normalmente. Talvez com menos linhas, mas continua normalmente. E hoje, uma coisa que eu achei muito. É porque no Brasil tá muito engraçado esse negócio, tá muito polêmico a respeito da famosa sulfato de hidroxicloroquina. Aham. Hidroxicloroquina. Hoje, o ministro da Saúde liberou para quem está internado o uso de sulfato de Não, hidroxicloroquina. sulfato não, né? Hidroxicloroquina. Não, tá lá sulfato de hidroxicloroquina. É? É, tá até no. Depois eu posso até te passar o site lá. Não sei se se foi um erro de digitação, de informação, não sei. Mas, Bom, bom, 200 miligramas, tem até a quantidade do miligrama. sim. Então vamos só de hidroxicloroquina, 200 É. miligramas para pacientes internados nos hospitais. E o remédio está vindo da Alemanha. Aham. Então foi liberado aqui. Escutei várias pesquisas que não era comprovado se funcionava, se não funcionava. Aí eu não vou entrar no mérito, né? Eu vou entrar Sim. no o que tá acontecendo aqui. É, vários Então hoje países foi. estão liberando, né? Então? É, no Brasil também tá liberado para discricionalidade do médico. Se o médico quer Tá. usar, pode usar. Só não existe Entendi. uma obrigatoriedade como do protocolo oficial do Ministério da Saúde. Entendi. Mas, Entendi. é. Então, hoje foi isso, né? Eu tenho outras medidas que o governo aplicou, eu não sei se você tem Não, mas interesse. o mais interessante que eu acho que era interessante a gente discutir era realmente saber como é que a população reagiu também a essas medidas do governo da quarentena e tal. Como é que foi o sentimento das pessoas em relação a isso? Aqui no Brasil tem bastante essa questão de não tem que ter quarentena, tem que ter quarentena. Tem esse debate, né? Aí também teve esse debate, como é que foi essa questão? Ou todo mundo aceitou imediatamente e foi para casa e ficou feliz da vida em casa? Como é que os comerciantes sentiram essa questão do fechamento do comércio, de tudo? Existiu esse debate ou não? Não houve muita esse debate, essa reclamação, porque regra é regra, né? Eles não têm muito o que discutir, e foi falado pelo ministro da Saúde e pronto. Então eles não ficaram argumentando muito. Preocupados? Claro, todo mundo está preocupado. Uma empresa multinacional de 42 mil funcionários está afetada drasticamente. Mas assim, vamos supor, o pequeno empreendedor, ele tem o auxílio do governo aqui para segurar a bronca, né? O Uhum. grande, se ele não tem se ele não fez uma reserva, ou se ele não estava andando bem da perna, vai ter que demitir, vender ativo, vai ter que se virar depois, né? Mas assim, ninguém reclamou, eu não vi ninguém reclamando. Eu não tenho televisão, né, em tcheco, mas eu não vi ninguém reclamando, todo mundo respeitando.
Porque assim, se você faz uma quarentena bem, né, um lockdown mesmo bem feito de um mês, eu acho que você já dá um impacto muito bom, muito grande na curva, né? Você já segura bem. Você pega a curva da República Tcheca, ela é bem leve em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, que dá aquela pancada, né? Os países que não levaram muito a sério no começo e que agora estão levando. Aí eu tava vendo, eles estão dando muito exemplo da Suécia e do Japão, que não fizeram, né, a quarentena. E parece que hoje ambos os países já aderiram e falaram que foi errado. Porque parece que já começou a dar uns BO para eles lá também. Então, assim, aqui eu acho que foi muito bom, sabe? Foi até surpreendente o que eles fizeram, por exemplo, a da máscara. Todo mundo questionando, aqui é lei, pronto. E ninguém. E ficou todo mundo discutindo. Ah, devo, não devo, aqui todo mundo usou. E só teve 80 mortos até então. Então agora, a República Tcheca está mandando respirador, a República Tcheca está trazendo paciente da Itália, a República Tcheca está mandando máscara e luva para a Itália e para a Espanha. Então, assim, agora ela está ajudando no que ela pode. Porque além dela ter feito o que a Organização Mundial de Saúde falou, e um pouco mais, ela agora está podendo dar um auxílio para as pessoas. Para os outros países que não fizeram, igual a Itália parece que não deu muita importância no começo, aí deu o que deu. Espanha é a mesma coisa. Uhum. Legal. Cara, eu acho que a gente conseguiu aí no intervalo aí que a gente pensou, em 30 minutos, dar um panorama bem legal sobre como é que foi essa experiência aí na República Tcheca de passar por essa pandemia na República Tcheca, qual foi as políticas do governo, né? Sem entrar no critério de técnico se era essa a melhor perspectiva ou não, mas foi essa a perspectiva adotada pelo governo aí na República Tcheca, né? Nem eu nem você somos infectologistas para avaliar se essa é a postura correta, né? Mas essa foi a postura adotada pelo governo aí. Parece ter dado certo, né? Foram poucas fatalidades, né? O governo não teve enfim, o sistema público de saúde não teve aquele impacto de estresse do sistema de saúde, né? Que não conseguiu dar conta da demanda, né? Conseguiu passar bem por esse processo todo. E passado aí 20 dias da quarentena já começa a relaxar e é provável que aí no dia 12 de abril agora, depois da Páscoa, vai voltar à normalidade as coisas, né? Só os grandes eventos que vão ficar fechados, provavelmente, né? Com certeza. Shows, esportes, esse tipo de coisa provavelmente vai demorar ainda para voltar, né? Mas, assim, eu acho que sim. Esse ano eu acho que vai estar bem comprometido. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um evento bem grande que tem aqui. Aqui tem motovelocidade. Uhum. Aqui tem uma etapa da motovelocidade, que é um evento global. Vem gente do mundo inteiro para cá. E é para agosto. Para primeira semana de agosto. E está no caso de ser cancelado. Então, assim, só a última dado que eu tenho aqui, que é para agora, é para depois de amanhã, e dia 9 de abril vai poder ser aberto lojas de material de construção, ferragens e oficinas de bicicleta e conserto de bicicleta. Mas ainda tem que ter todas essas lojas, é obrigatório máscara, luva, todas as higienes necessárias dentro dessas lojas, porque vai soltando devagarinho. Mas assim, já está começando a abrir. Que é o importante, né? Vai começar pelos pequenos negócios, lojas menores, para evitar as aglomerações, né? E continuar tentando respeitar aí um limite para evitar aglomeração, né? Exato. Então, assim, está começando devagarinho. E teve outras várias anotações que eu fiz aqui, porque o governo foi soltando ainda ajuda. Por exemplo, vou dar só um exemplo que é extenso, né? A República Tcheca é um país muito turístico, né? A República Tcheca é do tamanho de Santa Catarina, menor que o estado de Santa Catarina, e tem mais turistas que o Brasil por ano. Sim. Aqui é muito turismo. Praga é sensacional. E as empresas de turismo vão ter muita dificuldade, né? Porque ninguém está vindo mais, esse ano vai estar comprometido, talvez até ano que vem vai ter problemas. Hotéis fechados, tudo. Exato. Então o governo fez um decreto que as empresas não precisam pagar. Por exemplo, eu tenho um pacote fechado na República Tcheca, né, um brasileiro. A empresa, por lei aqui, não precisa retornar o dinheiro
no prazo de 12 meses. O cara pode. É um voucher. O cara tem um voucher que ele pode vir no prazo de 12 meses. Se ele decidir, não quero, ele vai ter que esperar 12 meses para ressarcir o dinheiro, pegar o dinheiro de Putz, volta. é. Com o turista é uma baita sacanagem, né? Exatamente, que o turista é uma baita sacanagem, mas para a agência é uma sobrevida dela, é um respiro para ela. É. Mas Boa, cara. assim, eu tive. Desculpa, eu Não, pode tive falar. só. Eu tinha uma viagem marcada agora para Páscoa para Bulgária e o hotel não queria devolver meu dinheiro. Ele queria exatamente fazer isso. Não, pode mudar para quando você quiser. Eu falei, não, mano, não sei nem se eu vou viajar mais. Aí, aí com muito custo, aí eu coloquei o booking na jogada e eu consegui o dinheiro. E a Ryanair, eu já pedi meu reembolso da passagem, já tem 3 semanas e nada. Falaram que vai pagar, mas tá assim, né? Todas as empresas aéreas estão com muita dificuldade, né? A maioria delas são ameaçadas de quebrar, ainda mais, eu imagino, essas companhias low cost que viviam com uma margem muito pequena devem Exatamente. estar, assim, com um problema bem sério nesse momento, né? Verdade. Mas é isso. Aí a República Tcheca levou bem a sério a quarentena e agora já está voltando aos poucos. E espero que o vírus não volte, né? Porque senão aí vai virar um caos. Não vai, mas espero que volte à normalidade. Em maio a gente está com uma expectativa que a gente já vai conseguir estar um pouco mais normal a vida, vamos dizer assim. Legal. Cara, muito obrigado aí pelo teu tempo, por compartilhar conosco aí essa tua experiência aí, o que tu tá passando na República Tcheca e tal, e como tem sido toda essa loucura aí desse coronavírus aí e a tua perspectiva. Muito obrigado Eu que aí te também, agradeço. todo mundo que está acompanhando aí. Essa live vai ficar disponível por 24 horas no Instagram. E aí vou deixar tu dar as tuas palavras finais aí. Pode falar. Eu que te agradeço, né, por a gente estar aqui falando um pouco do que está acontecendo nos outros países, que parece que no Brasil ainda está uma confusão, né, de que é certo, que é errado, o que deveria ser feito, o que não. Então eu que te agradeço aí para a gente estar conversando, né, no Rio Grande do Sul. Meu primo tá aí, né, então vocês estão em contato aí próximo. Então eu que te agradeço pela oportunidade e sucesso aí para você. O Partido Novo é um partido, é o único que me agrada. Então, tudo de bom aí para o seu futuro e estou à disposição. Valeu, cara. Muito obrigado. Um forte abraço. Obrigado a todos aí que Abração. acompanharam ao vivo também. Um abração. Valeu, abraço. Tchau.